Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos acompanha aí do outro lado, aqui é Jéssica Dalcin pela UniFM 107.9 em mais um episódio do Ineditados, Conversas para além do livro. Esse é o primeiro programa de setembro de 2023 em que o Ineditados comemora um ano de existência. Nosso primeiro programa, que foi um episódio piloto, apresentando a proposta, também apresentando o professor Enéas Tavares, que era recém-chegado na editora da UFSM, e a mim, Jéssica Silva, nessa nova iniciativa da editora. Isso foi em 5 de setembro de 2022, então nós fechamos um aninho amanhã. Em concomitância com mais uma edição do Editoração em Debate, que é uma aproximação das ações da editora da UFSM com o público, numa interface sempre muito produtiva e, por que não dizer, festiva. É por isso que temos hoje a visita aqui do professor Enéas para falar um pouquinho sobre esse evento que ocorre amanhã, então 5 de setembro de 2023, com início às 13 horas no Salão Imembuí, na reitoria da UFSM, segundo andar. Professor Enéas, muito bem-vindo. Olá, Jéssica, quanto tempo! Sempre um prazer voltar aqui no Ineditados e ainda mais uma data tão especial, que é um ano, né? Um ano de projeto aí da editora sobre a tua coordenação, né, e a tua apresentação, nosso podcast aqui da editora da UFSM. E hoje para trazer uma série de novidades que envolvem amanhã o nosso Editoração em Debate, nosso evento que trata de questões do mercado editorial, mas questões também de escrita, de produção, de divulgação daquilo que nós fazemos na UFSM. A gente tem já algumas edições, do Editoração em Debate, então, de repente, fazer um pequeno compilado aí sobre o que significa, o Editoração em Debate e o que nos aguarda amanhã. Isso. Diferente de outras searas, aquilo que a gente nota na universidade, em todos os aspectos, é continuidade. Aquilo que a gente faz na sala de aula, aquilo que nós fazemos nas direções, nos diferentes órgãos de gestão, é muitas vezes continuar um trabalho que já vinha sendo feito com excelência. Editoração em Debate não é diferente. É um projeto que nasceu com a outra direção da editora, aos cuidados do professor Daniel Coronel, em parceria com a nossa querida colega e amiga, professora Marília Barcelos, do curso de produção editorial. E ele nasceu como um evento durante a pandemia. Então, momento ali em que nós estávamos isolados nas nossas casas, dando aula, pensando, refletindo e ao mesmo tempo também se agarrando a uma série de atividades que nos possibilitassem continuar trabalhando e criando. O Editoração em Debate ele foi pensado pelo professor Daniel e pela professora Marília como uma série de bate-papos, conversas online que tratassem de questões do nosso mercado, de questões comerciais, de questões editoriais, de questões de divulgação. E boa parte dessas edições e desses debates estão registrados online. O primeiro convite aqui do nosso Ineditados de hoje, acessar o canal do YouTube da editora da UFSM, onde nós temos o registro de várias edições do Editoração em Debate. Findada, felizmente, aquele período de isolamento social e a pandemia de Covid-19, pelo menos na sua fase mais agressiva, nós voltamos às nossas atividades presenciais e pensamos num novo formato. Agora está na hora de reunir pessoas para que a gente possa, num contexto presencial, continuar debatendo o livro, a produção do livro e a divulgação do livro. Nós começamos essa nova fase do Editoração em Debate presencial ano passado, com um evento voltado a discutir plágio, autoplágio ou publicação prévia, num evento que foi muito prático e que nos ensinou o quanto nós estávamos e continuamos carentes e sedentos de discussões práticas, discussões que levem ao nosso dia a dia como pesquisadores, professores, enfim, técnicos e também alunos e estudantes da UFSM. Esse ano, depois de pensar muito a respeito da nossa temática, nós pensamos sobre a produção da ciência e a divulgação da ciência. De que modo nós podemos nos reunir numa terça-feira, que eu espero que não esteja chuvosa, como a tarde desta segunda, para que a gente possa pensar sobre o que é a produção da ciência,
nos diferentes âmbitos, né, da nossa instituição. E tudo culmina com o lançamento desse projeto que é muito especial para nós, que é o Textos Introdutórios UFSM. Nós temos aqui hoje também a participação do professor Guilherme Seolim, que é um dos nossos autores, né, que estará presente amanhã, e que agora, na sequência, vamos também falar, inclusive, sobre divulgação científica, porque, com certeza, essa linha, né, essa coleção, ela interessa não somente àqueles que estão realmente inseridos em um curso, né, em uma atividade mais acadêmica, mas a proposta dela é justamente fazer uma aproximação, um diálogo com pessoas que sejam interessadas em determinadas áreas e buscam por uma primeira leitura, né? Então, professor Guilherme, seja muito bem-vindo também ao Ineditados. Muito obrigado pelo convite. Amanhã vamos conversar bastante mais longamente em grupo, né, com os demais autores que também vão estar presentes. E eu acho que vai ser uma sequência muito rica de diálogo, como os anteriores já se mostraram, mas agora com essa coisa de ter, de fato, uma plateia, esse olho no olho acaba sendo um estímulo extra, né, para essa produção, porque a gente percebe que existe uma interação realmente muito presente, as pessoas se sentem construtoras, né, daqueles saberes que estão ali sendo discutidos e querem interagir, querem perguntar, e temos sessão de autógrafos na sequência, né? Então vai ser muito interessante. Professor, mais algum adendo? O que gostaria de... Apenas como complementação, para aqueles que estão nos escutando, reforçando o convite para uma tarde que vai ser muito especial, porque muitas vezes, quando a gente está no meio universitário e a gente assiste a debates acadêmicos mais tradicionais, não raro a gente tem uma discussão que é de ordem conceitual, de ordem teórica, crítica, e nós fazemos isso também, é assim que a ciência é produzida na instituição. Mas, às vezes, nós carecemos de um debate um pouco mais prático, né, em termos claros. Como é que se faz? E amanhã, o nosso Editoração em Debate vai tratar disso. Então, nós vamos ter a oportunidade de conversar, né, com autores que são responsáveis por títulos como Gerontologia, Criação Publicitária, Pedagogias da Dança, Leitura em Língua Inglesa, Sistemática e Taxonomia Vegetal, Matemática Computacional, Equilíbrio Químico e Organização Curricular. Né? Todos os autores desses primeiros 8 textos introdutórios estarão conosco para nos falar sobre formação, sobre biografia, afinal, por trás da ciência, sim, há seres humanos, a respeito de escrita e a respeito da importância desse projeto para a divulgação da ciência na nossa instituição. Então, além desse debate, além da presença dos autores, da sessão de autógrafo, também de preços promocionais, né, para quem quiser adquirir, né, para poder pegar o autógrafo depois com o autor ou a autora, nós vamos ter outros lançamentos e outras novidades. Nós vamos ter o lançamento da nossa revista, Estilo Editorial número 9, a versão digital. Nós vamos ter também o lançamento do novo guia do autor, da editora da UFSM, entre outras surpresas que eu insisto, né, eu convido todos a conferirem amanhã. Então, o que nós prometemos enquanto organização da editora é uma tarde inesquecível de debate, de conversa e de sentarmos, né, como universitários que somos, todos nós, para pensarmos educação e pensarmos ciência. Então, para nós, a editora, vai ser um prazer receber todos vocês no Salão Imembuí, no 2º andar da reitoria. Então, frisando, amanhã, 5 de setembro, 13 horas, 2º andar da reitoria, no Salão Imembuí, o 2º Editoração em Debate presencial, que vai fazer com que todos tenhamos aí uma tarde de reflexão, de discussão e de construção de conhecimento. Isso, e eu me despeço aqui para continuar na organização, deixando, né, a nossa querida Jéssica com o nosso convidado para continuar o debate a respeito de textos introdutórios. Um forte abraço a todos vocês e nos vemos amanhã no 2º Editoração em Debate. Nos vemos. Obrigada, professor Enéas, por tomar um tempinho aqui de estar com a gente para frisar a importância desse trabalho conjunto que tem sido tão elogiado, né? Então, muito obrigada. Então, tá. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, seguimos aqui com o professor Guilherme Seolim, que é um nosso autor aqui da coleção de textos introdutórios, e embora seja uma coleção de 8 volumes agora iniciais, né, um representando cada área do conhecimento, o professor Guilherme ele é graduado em biologia, mas a gente sabe que existem temas, assuntos que são basais, né, e as chamadas áreas afins
fazem uso, né, de várias temáticas. E o teu texto é sobre sistemática e taxonomia vegetal, saiu pelo CCR, né? Saiu pelas rurais, e é por isso também que a gente conseguiu aqui fazer esse movimento de te ter presente, porque na nossa agenda, o Centro de Ciências Rurais, as rurais, são o tema de setembro, né? Foi a nossa primeira incursão na rádio aqui, no podcast, no ano passado, e agora fechamos, então, um ano trazendo novamente as rurais como assunto. Professor Guilherme, muito bem-vindo. Conta pra gente o que é que te movimentou lá. A primeira coisinha que o pequeno Guilherme viu e disse: nossa, eu acho que biologia é bem legal, eu quero fazer isso da minha vida. Olha, primeiramente, muito obrigado pelo convite, por estar aqui, eu consegui chegar. Eu sou do campus de Frederico Westphalen, foi uma viagem bastante trabalhosa, digamos assim, por questão de chuva e estrada, caminhão, enfim, mas eu estou aqui, vamos conversar. Bom, respondendo, eu sou natural daqui da região, a minha família é de Restinga Seca, meus pais moram ali ainda, estarão presentes amanhã também para ver o filho mais velho deles conseguindo, né? Aquela história que o pai sempre fala que para ser um ser humano completo tem que escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore. Eu tenho 2 filhos já. A árvore deve ter plantado várias, não? Então, essa é a questão que eu vou falar. O livro eu já escrevi. A árvore eu não plantei ainda. Eu sei que eu vou sair daqui e vou olhar uma meia hora no milho ali, porque eu sou biólogo, botânico e não plantei árvore, né? Eu tenho umas árvores na minha casa, mas é aquelas árvores que tem muda num vaso. Não fui eu que plantei, mas eu cuido delas. Mas enfim, né? E o que me moveu a trabalhar com botânica, na verdade, eu não sei, assim, quando eu fiz graduação, eu fiz graduação aqui no FSM, me formei em 2005, e eu não comecei trabalhando com botânica, eu comecei trabalhando com a parte de química, bioquímica, etc. Mas aí, a partir de um certo momento na universidade, eu senti falta de ir para campo com os meus colegas, para participar mesmo da biologia, mais fora do laboratório, que o pessoal falava, fazia excursões, eles iam... Tem uma época que tinha muita hidrelétrica sendo feita, o pessoal fazia resgate de fauna, fazia resgate de flora. Eu pensei, cara, isso é interessante, isso é biologia hardcore. Claro que a bioquímica é biologia, mas eu ficava dentro do laboratório bastante tempo e assim, não era o meu chão. Por que eu digo isso, que não era muito meu chão? Eu resgatar minhas origens agora. Família de Restinga Seca, e a gente, apesar de morar na zona urbana, sempre, meus pais são professores, meu pai veio de uma família de pequenos agricultores, então ele sempre teve o hábito de cultivar a horta, de plantar. Ele sim plantou muita árvore, né? E eu sempre acompanhei ele nessas coisas, que ele ia pro arvoredo lá que meu avô plantou, que ele cuidava, a horta. E meu pai tinha aquele conhecimento, ele tem ainda, ele está vivo, graças a Deus, aquele conhecimento do interior, do pessoal que foi lá para o norte do Rio Grande do Sul, lá perto de Frederico, onde eu moro hoje, desbravar e plantar, etc. E o pessoal começava a pegar madeira, enfim, para fazer as coisas, né? E eles têm um conhecimento muito grande, esse conhecimento prático de saber que árvore que é boa para quê. Conhecimento bem empírico no sentido de prática, de que o pessoal vai lá e sabe o que é. E meu pai, ele me mostrava isso, você pega essa planta aqui, você amassa a folha e cheira. Tem cheiro de quê? Tem cheiro de canela. Então, essa é uma canela. E a outra? Ela parece com essa canela, mas cheira é diferente. Isso aqui o que é? Pitangueira. Então, esse tipo de coisa foi sendo incorporado em mim, assim, meio que de maneira intuitiva. E eu não sei... Muito natural, extremamente natural. E eu sempre fui uma criança muito curiosa, sempre gostei de saber das coisas, né? Eu nasci no começo dos anos 80, né? Então não era fácil, não existia internet. O que você sabia era consultando um livro, indo para uma biblioteca da cidade, que não era muito... Cidade pequena não tinha muito acervo, ou vendo televisão, alguma coisa. Comprando chocolate surpresa. Exatamente também, chocolate surpresa do Pantanal, da Amazônia. Sim, essa parte. Globo Repórter, que na graduação o pessoal fala, você faz biologia, então foi vendo o Globo Repórter, que uma semana é bicho, outra semana é planta, outra semana é saúde. É mais ou menos por aí, ou viagem, né? Por aí. Então, assim, quando eu optei pela biologia, foi, sei lá, esse tipo de coisa impactou muito para fazer a minha escolha. E a área de atuação também. Eu acredito que tenha sido ecos desse passado da infância, que foi uma coisa muito natural. Eu sempre quis saber o nome das coisas, que principalmente planta. Por causa disso, amassa uma folha e cheira. Depois a gente pode entrar assim, por que isso
por que isso tem função na taxonomia vegetal, a gente pode explicar o que é sistemática, taxonomia, porque não sabe, e eu vou voltar e fazer o link com a bioquímica, né, que vai fechar tudo bem, fica bem bonitinho assim. Não, acho que é um bom encaminhamento, então, já que o nosso público é bastante amplo e que a proposta da coleção Textos Introdutórios é fazer uma aproximação, às vezes um título pode assustar, né? Sistemática e taxonomia vegetal. Vamos simplificar. O que é? Sistemática. Eu separei, embora alguns autores eles trabalhem com as duas palavras como sendo sinônimas, mas eu separo por um motivo simples, assim, pelo menos no meu entendimento faz sentido. Sistemática taxonomia é você conseguir dar nome para as plantas, né? Isso serve para animais também, para todos os organismos vivos, mas vamos falar aqui só de planta, tá? Taxonomia, você separar as plantas em espécies diferentes, colocar elas dentro de famílias diferentes e nomear as famílias. Tá? E assim, a taxonomia, no meu entendimento, ela lida só com as regras para você dar o nome para aquele organismo, certo? Qual família tal, espécie tal, né? E que nome que eu estou falando? Eu estou falando do nome científico, aquele binômio científico. Para a nossa espécie, ser humano é Homo sapiens, né? O ser humano que sabe, o homem que sabe. Diferente, por exemplo, do nosso primo mais próximo, que é o chimpanzé, que se chama Pantroglodites, por exemplo. Né? E por que existe uma nomenclatura universal? Para que qualquer pessoa no mundo consiga saber do que você está falando. Por exemplo, quando eu falo de uma pitangueira, pitangueira é um nome que faz sentido em português, né? E provavelmente em português brasileiro, porque não existe pitangueira em Portugal, até onde eu saiba. Pelo menos não nativa. As pessoas falam, plantou outra história. Mas como que é o nome científico? Eugênia uniflora. Então, qualquer pesquisador que eu for, que eu responder, alguém na Alemanha, alguém na China, na Tailândia, em qualquer lugar, eu vou escrever, eu tenho uma espécie aqui de tal planta, Eugênia uniflora da família tal. A pessoa ela vai ter uma imagem mental. Se a pessoa entende da botânica, ela vai saber do que eu estou falando, porque esse nome é universal. Eu sempre dou um exemplo para meus alunos, por exemplo, mandioca, que é uma comida que a gente come diariamente, assim, né? É uma comida comum. Só no Brasil existem 3 nomes para mandioca. No Nordeste é macaxeira, em alguns lugares é aipim, aqui para nós no Sul é mais mandioca. Em outras línguas existe também. Eu sempre falo para eles, no Quênia, por exemplo, o pessoal cultiva muito mandioca na África, no Quênia, que eles falam Swahili, que é uma língua comum naquela região da África. E tem um outro nome lá para mandioca, é muhogo, só por curiosidade, né, que eu pesquisei isso. Então, assim, como que um pesquisador vai se corresponder com outras pessoas? Ele vai precisar saber o nome popular da planta em cada lugar do mundo? Isso se torna uma tarefa impossível, sendo que no mesmo país, depende da região, você tem vários nomes para a mesma planta. Então, a nomenclatura universal científica, com 2 nomes, ela é algo para facilitar a comunicação. O que se estuda na taxonomia é essas regras para nomear. E aí que vem o link com a sistemática, porque eu falei em famílias botânicas, elas se juntam em grupos por afinidades. Por exemplo, nós somos seres humanos, somos primatas, porque nós parecemos com outras espécies de macacos, por orangotango, chimpanzé, gorila, que têm características que são próximas. Nos colocam numa família, né? Ou num grande grupo que vem no ancestral comum. Né? Essas são as regras que a sistemática ela dá, esse embasamento, assim, como que a gente sabe a qual família pertence, como você organiza essa classificação biológica para separar as espécies em grupos similares, que vêm no ancestral comum, que você consegue juntar. Então, a sistemática ela serve para nos dar as regras teóricas de como você separa os grupos de organismos, como você separa a biodiversidade em grupos diferentes, em caixinhas mais ou menos estanques. Mas com alguma similaridade. Com alguma similaridade. Você vai ver, sim, como é que você separa, junta as coisas pelas semelhanças, né? E dá nome para esses grupos, de acordo com as semelhanças e diferenças. E a taxonomia ela trata de como você nomeia esses grupos separados. Né? E existe uma... Então dá para se dizer que existe a sistemática e taxonomia animal. Sim, de bactérias também. Sim, existe. Todos os organismos vivos existe esse tipo de ramo. Uma categorização. Sistemática taxonomia vegetal, animal, de fungos, que não é planta nem bicho. Tem vários organismos, algas, algumas não são plantas, são bichos, são algas. Então, bactérias também. Esse tipo de
de ciência, ela existe em todas as áreas porque você precisa lidar com uma diversidade complexa para poder trabalhar com ela. Se você separa, né, aquela história de divide para conquistar, você separa ela para poder conhecer melhor. Senão, não é possível você saber todas. São 350 mil espécies de plantas. Você tem que separar de uma maneira lógica para poder estudar, de certa forma. Então, o teu texto, a tua obra trata dessa organização que é feita. Sim. E alguém que possa se interessar em nomear algo novo que venha a ser descoberto pode ter ali pistas Sim. de como gerenciar essa informação. O meu livro, ele não é um livro para você ir lá e identificar uma espécie de planta, que muita gente... Isso é como se fosse um manual de campo. Não, ele é um livro teórico. Ele dá as bases teóricas todo esse conhecimento que eu falei, de como é que se separa um grupo, como é que você nomeia um grupo, quais são as regras, tudo mais. São escolhas sendo feitas. Sim, né? Exatamente. Como que você faz esse tipo de coisa e como que você consegue ter um método científico replicável, que não dependa da opinião do pesquisador, que você consiga dizer assim, eu fiz essa metodologia aqui, que qualquer lugar do mundo possa replicar e chegar ao mesmo resultado. Então, o meu livro é bastante teórico, né? Para organizar. Por que eu escrevi esse livro assim? Né? Não sei se você vai perguntar isso ou eu posso... Pode falar. Posso falar agora já? Vou perguntar agora, então, como é que você decidiu escolher esse livro? Porque assim, eu dou a disciplina de sistemática e taxonomia, porque eu sou formado nessa área, eu fiz doutorado em botânica nessa área, área de especialização, né, do doutorado, e eu dou aula para um curso que é engenharia florestal, lá no campus de Frederico Westphalen, por isso que eu estou na área das ciências rurais, apesar de ser biólogo. E assim, existe uma grande dificuldade do pessoal com a botânica em si. É muito nome, é muita coisa, é muito difícil. Não é. O pessoal acha que precisa decorar as coisas. Eu falei, não precisa decorar. Se vocês conseguirem ter um raciocínio, entender como que as coisas são feitas, o raciocínio teórico, vocês conseguem extrapolar isso para qualquer situação. Porque existe um critério. Exato. Que já foi definido antes. Exatamente. É isso que eu sentia falta nos livros didáticos, assim, pelo menos que eu tive acesso, em português, em literatura em português, dessa parte bem teórica, mastigada, que desse o embasamento para as pessoas não decorarem as coisas, mas entenderem e conseguirem fazer extrapolações. Então, eu escrevi uma apostila. Principalmente na época da pandemia, que a gente precisou dar aula online, eu pensei, como é que eu vou dar uma aula prática de botânica pela internet? Como é que eu vou fazer isso? Então, eu tive que pegar e reduzir ao básico, dizer assim, eu quero dar teoria só para as pessoas, para eles poderem depois saírem, né, na rua. Eu sempre falo assim, saiam na rua de máscara, cuidado, sabe? Né? E vão atrás para ver, já que eu não posso estar presente mostrando a planta para vocês. Então, esse tipo de raciocínio que eu tentei passar para a minha apostila na época da pandemia, para o pessoal ter um material didático, já que eu não podia ir na biblioteca pegar livro, né, e tal. E aí, quando surgiu a oportunidade, o professor Enéas passou com a editora, enfim, passou o e-mail com o edital, eu pensei, eu acho que se encaixa, eu mandei a proposta e já foi uma curadoria prévia que tu fez. Foi, né? Justamente. Eu já tinha pegado todo o material e esmiuçado ele, né, no que eu gostaria que os alunos aprendessem. Então, ficou um livro didático muito interessante com o que eu quero passar mesmo, que é essa teoria para o pessoal perder aquele ranço que às vezes acontece com a botânica. É muito nome, é muita coisa. Mas não necessariamente precisa decorar as coisas. Você pode entender o raciocínio. Ir para um curso da área de rurais, das ciências rurais, que é, por exemplo, engenharia florestal. O pessoal trabalha com as plantas, mas eles não querem aprender a fundo, que nem eu fiz no meu doutorado, que foi lá porque eu estava escrevendo uma tese, eu precisava ter, né, explicar a parte prática, né? Então, eu tentei passar essa parte prática, que assim, você pega o livro, sabe o que está sendo feito, como é que você chega nos nomes das plantas e você aplica para qualquer outro tipo de planta. Você consegue extrapolar esse conhecimento. Então, foi um livro didático mesmo, para começar, para quem tem algum receio, né, conseguir dizer, olha, isso é legal, e aí seguir mais adiante, aprofundar o conhecimento se tiver vontade. Então, mesmo que, né, como comentávamos antes, mesmo que exista um interesse de alguém que é leigo, mas que se interessa nessa organização do conhecimento, o livro também acrescenta. Acrescenta bastante. Porque mostra como que essa construção de raciocínio é feita. Para quem tem conhecimento nenhum, pode começar no livro e vai conseguir ter um caminho para seguir. Quem tem um conhecimento... Ele serve para todos os tipos de... Talvez para quem é muito avançado, assim, ele serve uma leitura muito básica, mas para quem está começando, principalmente para alunos, para pessoal que está chegando na universidade, que se depara com isso pela primeira vez,
e se assusta um pouco, assim, não precisa. Isso aqui é algo que é viável. Né? Eu percebo que dentro de todo o ambiente acadêmico, em maior ou menor grau, a tendência é a especialidade. Sim. Então, as pessoas vão galgando lá mestrado, doutorado, pós-doutorado, sempre em uma especificidade maior sobre um conhecimento que ela escolheu para ser a especialista, né, afinal. E eu percebo que tem sido muito reconhecida essa chegada da coleção Textos Introdutórios, porque existe uma demanda reprimida, talvez, de pessoas com esse entendimento chegando na universidade e de ensinos médios dos mais variados, coisas que talvez sejam presumidas que o aluno aprendeu, porque talvez em termos curriculares nacionais ele, muito entre aspas, né, deveria ter aprendido, mas nem sempre chega na universidade com essa bagagem. E aí, quando entra na sala de aula da graduação, toma esse susto e talvez isso mais afaste do que aproxime, porque o nível de desafio que está sendo apresentado ali talvez seja uma perna, um passo um pouco maior do que aquele estudante que muitas vezes está passando por uma mudança de cidade, está vindo numa transição de ficar longe da família, talvez vir para uma casa de estudante. Chega num primeiro semestre com algo que é presumido que ele entenda, mas vem um baque, talvez isso não gere o empenho necessário, né? Talvez gere até uma desistência, um afastamento. Sim, dá um né? desânimo. Porque a gente ainda estamos vendo chegar na universidade o pessoal que fez o segundo, terceiro ano de ensino médio na pandemia. Exato, falávamos isso no programa anterior, é um rescaldo. Ainda está chegando. Pessoal que na sala de aula, com presencial, tudo certo, já era difícil. Aí, assim, e a gente não sabe as condições que certas pessoas tiveram na sua escola para ter uma aula online, que tipo de conhecimento, o que foi aprendido, como é que foi. A gente não sabe, existem realidades muito, muito grandes. Então, o que a gente tem que fazer, principalmente nos primeiros 4 semestres, cursos, por exemplo, engenharia ambiental, que é a minha realidade, a gente tem que nivelar o pessoal para todo mundo estar na mesma página. Assim, olha só, pessoal, agora aqui é introdução, né, engenharia já é difícil, tem cálculo, tem um monte de coisa que o pessoal já se assusta naturalmente. E aí tem a parte da botânica que não deve ser difícil, né? Então, nivelar a pessoa e falar assim, pessoal, vocês vão sair daqui profissionais, tendo que trabalhar com organismos vivos que são plantas. Então, vamos entender as plantas também, mas sem aquela coisa pesada, dizer assim, olha, assim, chega, cai de paraquedas, começa a ver um monte de nome. Não, vamos com calma, vamos entender, para vocês acabarem gostando disso aqui. Essa é a minha intenção como professor, é fazer o pessoal gostar e não desistir do curso. A gente sabe que todo mundo sabe na universidade que as taxas de evasão são altas. Assim, a gente consegue trazer pessoas para cá, via SISU, via ENEM, agora o vestibular novo que surgiu na FSM, mas o pessoal ficar é outra história. Então, a gente está tendo lá várias atividades e, enfim, intenções fazer o pessoal permanecer no curso e dizer assim, olha, o curso é legal, gostei, isso aqui tem... E esse livro é mais uma tentativa de pegar um assunto que muita gente acha que é chato, vou dizer assim, não é chato, é legal, você vai entender, você vai gostar. E às vezes é uma questão meio depreciativa por justamente não entender, né? É chato. Ah, sim, com certeza. Se você gosta, você acaba se apaixonando, aí você vai que, né, se entende, né? Você acaba gostando bastante. Né? E acaba sendo um exercício, vamos chamar assim, de humildade epistemológica, de dar esse passo para trás, em vez de ir no caminho da especialização, não, eu quero fazer algo mais generalista. Sim. E isso vem muito no que também falávamos ali com relação ao evento Editoração em Debate, que é a divulgação científica. Uhum. Sim. Como é que eu posso fazer, enfim, mostrar que aquilo que eu trabalho, bom, ele tem um ponto de partida, que dentro de qualquer âmbito a gente pode galgar espaços que sejam de construção, né? Aqueles tijolos mais básicos que podem fazer parte, que é ciência, enfim, que pode ser discutido no âmbito acadêmico, mas que também faz parte de um conhecimento geral de interpretação do mundo. Então, eu penso que essa coleção chega em boa hora, né? Trazendo também uma
uma crítica, enfim, né, sobre conhecimento, sobre o entendimento dos nossos conhecimentos que nos cercam. E eu observei também que tu já teve uma participação de divulgação científica no SciCast. Opa! Sim, Como é que é a tua... já que eu percebo assim, essa inclinação, né, como é que é a tua visão dessas iniciativas de divulgação científica que vem acontecendo? Eu acho que assim, no Brasil a gente está bem embrionário na questão dessa divulgação científica, melhorou bastante com a internet. Antigamente você tinha blogs, né? Por exemplo, o Átila Yamarino, que foi muito famoso na época da pandemia, né? A gente falou mal, falou bem, enfim, mas ele foi uma das pessoas que abriu as portas, que ele tinha o blog dele, Rainha Vermelha, eu brinquei com que ele, eu acompanhava. Tu é o cara que surgiu da noite para o dia depois de uns 15 anos de Isso, trabalho exatamente. muito Eu já li forte. o blog dele em 2006, 2007, eu li o blog dele, do Rainha Vermelha. Ele foi um cara que começou tudo ali, né? E eu sempre gostei de escrever, eu sempre tive essa vontade de escrever. Tanto é verdade que é uma coisa que eu não contei antes, que né, agora eu vou contar, que na época que eu estava pensando que eu ia fazer vestibular, até o professor Enéas foi embora aqui, eu estava em dúvida entre fazer letras e fazer biologia. Porque assim, a minha mãe é da matemática e meu pai é da filosofia, né? Então, assim, as extremo exatas, as extremo humanas na minha casa, assim, né? Na convivência. E eu tô na biológicas, que é meio que coisa no meio. Aí meu pai falou assim, tu gosta de ler bastante, gosta de escrever, por que tu não faz letras? Eu falei, mas eu gosto da parte também de bicho, de plantas, então dá para fazer biologia e escrever sobre isso, e falar sobre isso, e divulgar. Assim, no tempo lá do Blogspot ainda, eu tive um blog que já morreu, eu mantive uns 2, 3 anos, e aí quando surgiu a iniciativa do SciCast, eu me inscrevi para participar e tudo mais, e gravei podcasts, escrevia texto e tal. Até 2019, depois com a pandemia, com criança pequena, não tive tempo assim, de fazer isso, mas é uma coisa que eu gostava bastante. Se a pessoa procurar meu nome, ainda existe lá textos meus e programas e podcasts que eu participei, né? Só se digitar meu nome lá no site do SciCast que vão me achar lá, né? E assim, a divulgação científica, como eu falei, no Brasil ela ainda é embrionária, comparado, por exemplo, com os Estados Unidos, países de língua inglesa, por exemplo. Até a questão de literatura mais básica que você vai escrever. O mercado editorial brasileiro ainda é pequeno. A gente tem que ter essas iniciativas para aumentar livro-texto. Esse livro, por exemplo, que eu escrevi, de Sistemática da Taxonomia, eu coloquei nele coisas que eu sentia falta de ter para ler. Como é que, do jeito que eu entendo a botânica, eu gostaria de ler coisas com uma outra abordagem do que tem sido dada. Eu pensei, então por que eu não escrevo alguma coisa? Por que eu vou esperar os outros escrever? Escreve, né? Você tem dedo, você é alfabetizado, vai lá e escreve, vai pensando que escreve. E eu consegui, no fim das contas, deu certo, né? Então, assim, em questão de divulgação científica, para não fugir da tua pergunta, eu acho que assim, é um campo que ainda tem que ser muito explorado no Brasil, porque as pessoas elas não têm, às vezes, conhecimentos básicos sobre a ciência, de como é que funciona, e o pessoal fica muito vulnerável a cair em fake news, em papo de zap, né, coisa. A pandemia a gente viu, escancarou muito certas coisas, que assim, isso nem tem lógica as coisas que você via que estavam falando. E tinha, por exemplo, no Twitter, por exemplo, que é o pessoal... Twitter, Instagram, rede social, que é tudo muito rápido, hoje TikTok. Coisas, assim, que eram nitidamente falsas, tinha um engajamento enorme, tinha muito like, muita curtida. Coisa assim, não, pessoal, isso aqui não é assim. Não dava muito apreço, assim, muito ibope, muita divulgação. E aí as pessoas podem tomar decisões erradas, muito erradas, por não ter um conhecimento básico de como é que o mundo funciona de verdade, independente da ideologia. Se você é de direita, de esquerda, não interessa a ideologia. Existe um jeito que o mundo funciona, principalmente nas ciências humanas, não ciências humanas, assim, ciências biológicas. No caso de uma pandemia, existe uma lógica que o vírus vai seguir. Existe uma lógica por trás da vacina. É meio estranho dizer isso, sabe? Mas falta bastante coisa no Brasil para as pessoas dizerem, olha, isso melhora a sua qualidade de vida, se você souber o mínimo de como que o mundo funciona, né? A parte física do mundo. E né? Eu acho que assusta menos, né? E dá menos medo, porque essa crítica, é uma crítica que vai sendo construída de uma postura a se ter também perante a vida como um todo, né? Sim. Não só sobre o WhatsApp e tal, mas sobre assumir decisões
né? Querer conhecer para se posicionar melhor, que eu acho que é algo que toda iniciativa científica ajuda para que as pessoas, ao se apropriar daquilo ali, consigam se posicionar. Sim. Um grande problema que eu vejo na ciência, não é um problema, mas assim, é a realidade, que as pessoas, às vezes, elas querem mentiras confortáveis. A ciência ela não te dá essas historinhas, essas narrativas confortáveis. Ela é dura, às vezes. Eu continuo procurando a pílula do emagrecimento todos os dias quando eu entro no Instagram. Eu sei que é difícil, mas a fé existe. Exato. O meu lado científico fica meio trancado no fundo da mente. Assim, as pessoas, elas querem muitas vezes conforto. A ciência não é um lugar para te dar um conforto, ela vai te mostrar a realidade. Eu já encaro de uma outra forma essa realidade dura. Por exemplo, assim, eu não vou ser iludido. Eu vou ter a minha liberdade, assim, não vão mentir para mim, entendeu? Eu não vou acreditar numa coisa que eu sei que não vai dar certo. Então eu não vou criar expectativa. Eu vou sofrer como todo ser humano sofre por uma verdade que é inexorável, assim. Mas vai acontecer paciência. E a desilusão, eu digo que a desilusão é uma coisa boa, porque viver iludido, se tu se desilude, bom, então é melhor do que viver iludido. Exato. Quando passa mais tempo iludido alguma coisa, o choque é pior. Então, a divulgação científica ela tem digamos assim, esse papel de dizer assim, pessoal, a realidade é assim, a gente está divulgando de uma maneira, é assim que vai acontecer, então não se iluda, vai ser assim, saiba o que vai te esperar. E é bom porque às vezes, os cientistas eles fazem previsões que não se confirmam, mas não é ciência exata. Você está lidando com uma realidade, você tem probabilidades de acontecer. E aí muitas vezes assim, não serve esse negócio aí dos cientistas, não serve porque vocês não acertam. Mas não é para acertar, é para você, não é profecia, é uma previsão. Você consegue, a partir da lógica que eu estava falando aqui, da sistemática, da taxonomia, você tem uma lógica, um jeito que por exemplo, as plantas funcionam, que você consegue fazer previsões no futuro. E isso te dá qualidade de vida, dependendo. Né? Então, tem essa importância. E as pessoas que não estão na área de ciência, saber como a ciência é feita, ajuda também as pessoas a terem uma maior, digamos assim, saber o que esperar, as coisas, e não se iludirem com coisas que nitidamente não são verdade. E eu vou trazer um caso pessoal aqui, entre aspas, um caso específico, mas que se aplica, que eu fui abordada para fazer um teste com uma pílula de emagrecimento. E daí o que eu percebi? Que ela fazia com que eu entrasse numa espécie de jejum prolongado à força. Sim. Ela me causava enjoo, uma série de desconfortos. Sim. Que ao lidar com a alimentação, eles muito belamente chamam isso de sensação de saciedade, ok? Mas quando eu percebo que eu estou há, 12, 15 horas sem comer e me sentindo enojada ou ficando tonta porque aquela comida não me fez bem ou não caiu bem, bom, então temos um problema. Quer dizer, se eu entendo a farmacocinética, né? Como é que aquilo ali vai funcionar dentro do meu corpo? Eu entendo como é que o meu corpo funciona. Sim. Que eu sei que existem sucos gástricos, que existem dinâmicas ali dentro que precisam se movimentar dentro de hora em hora, de X em X tempo, e que aquilo que eu estou fazendo talvez não seja o mais saudável. É aquela coisa que não existe milagre. Não. O que estava acontecendo? Eu estava deixando de comer. Bom, deixar de comer, então vamos fazer o seguinte... Vamos deixar de comer dentro de uma consciência, dentro de uma reeducação alimentar, dentro de um volume saudável, sem precisar tomar porque, logicamente, deixar coisinha. De comer, você vai emagrecer. Mas a que custo? Exato. Esse é o problema. Exato. Então, são coisas que dentro dessa crítica, que a gente, por entender minimamente como é que o organismo funciona, que ficar X horas, enfim... Eu até já tenho prática de jejum, então eu sei como é que o meu organismo funciona em jejum. Mas eu já fiquei pensando em outras pessoas tomando isso. Sim. Às vezes uma crise hipoglicêmica, uma coisa muito séria pode acontecer. Um desmaio. Você pode bater a cabeça, pode ser que é perigoso. Você está dirigindo, e apresenta risco real. Então não é uma coisa... A coisa do milagre não existe. Se a gente entende a ciência, a gente pode, inclusive, se posicionar e dizer, olha, isso pode prometer uma coisa e até cumprir, mas se há o risco de consequência e tal... Isso pode ser questionado. Sim. E assim, só puxando esse gancho aí da previsibilidade, você está falando como é que é interessante quando você entende as coisas. A parte de sistemática, por exemplo, que eu trabalho. Quais são
os critérios para você juntar espécies em famílias e grupos, né? Os critérios de ancestralidade. Se você trabalha com a evolução darwiniana, que as espécies vêm no ancestral comum, você tem, por pura lógica, dedução lógica, que as espécies mais aparentadas elas são mais próximas, inclusive em metabolismo, tá? Eu sempre falo para os alunos isso, né? Aquele Guilherme lá da infância que identificava plantas cheirando os aromas delas, isso faz todo sentido porque elas estão... o aroma é o resultado de uma rota metabólica de uma substância que a planta produziu por alguma coisa, seja para defesa, seja para atrair polinizador, enfim. Não Sim, interessa. graças àquilo ali ela se manteve viva e as outras morreram. Exatamente. E aquilo ali ficou característico. E a tendência é que espécies próximas que compartilham o mesmo DNA daquela planta, elas tenham substâncias parecidas. Então eu vou contar um caso prático em relação a isso. Há um tempo atrás, o pessoal da UFRJ, se não me engano, conseguiu isolar o canabidiol, que é um medicamento à base da cannabis, da maconha, né? Que existe toda uma discussão sobre liberação de maconha e tal, mas o canabidiol ele não te dá uma viagem. Ele tem uma série de implicações para a saúde das pessoas, questão de convulsão em crianças, uma série de doenças. É uma droga promissora para várias questões de saúde, o canabidiol. E existe toda aquela discussão porque até então a única planta que você conhecia que você conseguiria tirar o canabidiol é a cannabis, é a maconha, e aí tem a questão da droga recreativa, aí tem uma discussão política, né? Pois bem, o pessoal do Rio de Janeiro, eles conseguiram isolar o canabidiol de uma planta que era da mesma família da maconha. Por essa dedução lógica. Se a cannabis e a outra planta, que é uma grande uva, uma planta que tem aí no mato por tudo, aí a gente encontra bastante, são próximas em termos de DNA, em termos de ancestralidade, será que tem? É sempre aquela pergunta, e se? E tem. E aí a vantagem é que é uma planta comum, uma planta que ela tem o canabidiol e não tem o THC, que é a parte da viagem, é a parte, né, que é a questão da proibição da maconha, porque ela é um psicotrópico, né? Então, esse é um exemplo prático de alguma coisa que beneficia a humanidade, né? E você foge de discussões políticas, ideológicas, e traz benefício simplesmente por você saber a teoria de como que as plantas são colocadas dentro da mesma família, dentro do mesmo grupo, que é a teoria darwiniana, ancestralidade, um descendente vai lá e sobrevive mais que os outros, e aí você tem aquela coisa assim, ó, se você tem numa planta uma substância interessante, e a substância é cara, ou a planta é rara, ela é mais atenção, vamos procurar plantas próximas que sejam familiares a essa planta que tem a substância, para ver se não tem. E tem. Muitas vezes dá certo. Questão de medicamento, isso aí tem um campo imenso. E o Brasil, ele especialmente pródigo nisso, é feliz nisso pela nossa biodiversidade, né? Então, essa área não é só uma área que você vai estar lá, vamos dar nome para as plantas porque sim. Não, existem aplicações práticas. E dentro de um curso que ele é eminentemente prático, que é engenharia florestal, é você fazer a parte de engenharia, solução de problemas, e como você tem a parte de madeira, de papel, celulose, que todo mundo usa de uma maneira sustentável. Esse é o papel de engenharia florestal, resolver um problema, né? Conseguir passar para os alunos esse tipo de raciocínio para eles conseguirem extrapolar isso e criarem novos produtos, conseguirem avançar o conhecimento, ter patentes, enfim, para mim esse é o meu trabalho, eu fico feliz se eu conseguir chegar lá. Eu já comecei, o livro já é um bom começo. Nós temos também, eu acho que é uma legislação relativamente recente, a inserção de engenheiros florestais em prefeituras. Sim. E são também realidades que vão... A coisa de fazer o concurso e às vezes para uma cidade do interior. Então, são realidades muito específicas que às vezes aquele profissional precisa se deparar. E me chama muito isso de ter que lidar com aquilo que se apresenta no teu dia a dia. Exato. Às vezes, porque um profissional, um acadêmico que está aqui dentro de um laboratório, consegue até viabilizar importações de, às vezes, um material que pode ser considerado ilegal dentro do país, porque faz todo um trâmite justificando que é para uma pesquisa e tal. E, às vezes, aquele profissional que se insere numa localidade menor ou em um espaço mais reduzido não tem essa abrangência, ele precisa lidar com aquilo que se apresenta no dia a dia, trabalhar com plantas que são daquela região. Isso, e aí é bom conhecer, principalmente em prefeituras, muitas vezes, assim, a aplicação prática desse tipo de trabalho que eu faço, do meu livro, que pode ajudar. Por exemplo,
é a arborização urbana. Né? Eu fiz alguns trabalhos de arborização urbana na minha região lá anterior e eu descobri umas coisas assim, que eu já contei para os alunos. Por exemplo, muitos lugares que não existe assim, um trabalho técnico com questão de arborização urbana, a planta que vai ser plantada numa cidade é aquela planta que o prefeito acha bonita. Que são cidades muito pequenas, assim, que não existe assim, a pessoa não tem má intenção, ela não conhece, né? E muitas vezes a planta não é adequada para o local porque ela tem um crescimento de raiz muito forte, estoura a calçada ou vai cair numa fiação elétrica, pode dar problemas. Então, você conhecer as plantas de uma maneira mais aprofundada, digamos assim, saber eu sempre digo, saber as regras de como é que as coisas são feitas, você consegue extrapolar para qualquer situação. Isso é o tipo de coisa que o engenheiro florestal se depara muito em prefeitura. Questão de estudo de impacto ambiental, também, quando vai fazer empreendimento. Você tem algumas espécies que são imunes ao corte, por legislação, tipo araucária, por exemplo, figueiras. Você tem que readequar o projeto, às vezes, de uma obra, para não cortar uma figueira, alguma coisa. Ou então, ainda assim, você vai numa área e existem espécies ameaçadas de extinção. Você tem que ter um plano de manejo para aquilo. Ou transplantar a espécie, ou mudar o projeto, enfim. E quem que vai dizer isso? A pessoa que conhece efetivamente. Porque muitas vezes um laudo mal feito, você pode ter problema. O Ministério Público embarga a obra. Você tem um problemão enorme com questão da legislação. Então, aquele profissional que souber muito bem identificar uma planta, saber a teoria, ele vai ter um valor maior, digamos assim, para facilitar a vida do empreendedor, a vida de um prefeito, né, que vai tornar a qualidade de vida para a população melhor. Tipo, uma árvore bem feita, bem pensada num ambiente X, você vai ter uma sombra sem um dano, por exemplo, na rede elétrica numa calçada. Gera economia, né? Exatamente, gera economia. E essa agilidade numa tomada de decisão, porque um exemplo que tu trouxe, eu nunca tinha parado para pensar. Existem plantas, enfim, que são patrimônio. Sim. E que elas não podem ser derrubadas. Isso, eu já fico pensando, né? Alguém que identifica erroneamente ou dá um laudo dizendo que pode. E daí não pode. Daí isso não pode, vira exatamente. Assunto não só jurídico. A questão legislativa de você ter problemas com a justiça, mas a questão de... Essas plantas, por exemplo, imunes ao corte, elas não são porque alguém achou bonito. Elas têm um papel. Por exemplo, a araucária é uma fonte de comida para a fauna, figueiras também, de sombra de muitos animais, de outras plantas que vivem em cima, epífitas, são plantas-chave em ecossistemas. Araucária, corticeira, araucária, enfim. Elas têm um papel não só questão de leis humanas, mas a questão de leis naturais, assim, de como é que a dinâmica no pequenas ecossistema... comunidades que podem depender diretamente dela. Você né? tem um efeito cascata muito grande numa comunidade inteira de organismos, né? Não cuidando desse tipo de planta. Então é bom saber bem quando for fazer um laudo, alguma coisa, é bom ter um bom conhecimento. Né? Isso facilita muito a vida. E eu já fiquei impactada com isso agora, porque realmente é uma coisa que quando eu, enfim, uma pessoa leiga, né? Eu estou andando pela rua, eu tenho um nível de absorção de saberes, de olhar talvez esses nomes que são mais populares, dizer que eu gosto da flor isso, da planta aquilo, enfim, o perfume que tal árvore exala, mas existe uns níveis, né, de compreensão que é como se fosse uma chave de compreensão que se abre num outro... Andar pela calçada não é mais a mesma coisa, porque inclusive daí agora a gente, enfim, entra em outras searas, mas os alimentos, né, as punks, aquelas plantas que são, às vezes estão crescendo num ambiente urbano que não é uma horta, né? Elas não estão ali separadas como um alimento, mas alguém que tem esse olhar pode também saber identificar e dar outros aproveitamentos. As punks é outro mundo bem imenso e interessante a ser explorado. Por explorar, por explorar também. É outra coisa que tem muita coisa. Questão de segurança alimentar. Várias regiões Comer uma planta errada achando, também. Né? Não, e não só isso também. Questão de lugares onde você tem crises de fome, crises com questão de aquecimento global, de mudança climática. Você vai ter... E às vezes uma planta que ela cresce no ambiente, ela está adaptada ao ambiente, porque ela evoluiu ali e ela é alimentícia, a pessoa não conhece e está esperando chegar, sei lá, a safra do trigo que não é mais viável no ambiente. Só para falar aqui para os nossos ouvintes, a sigla, né? As punks é uma sigla.
planta alimentícia não convencional. Não convencional, isso. Então, quando a gente fala em comer um punks, punk isso não, que estamos falando. É um grupo de música. E tem o funk também, que o pessoal está falando, que é fungos alimentícios não convencionais. É uma outra parte que dá dentro da botânica, embora fungo não seja planta, que também no Brasil ele é muito pouco explorado. A gente come shimeji, shiitake, cogumelo, sei lá, que são plantas exóticas. São alimentos exóticos para nós. Mas a gente tem, numa biodiversidade brasileira enorme, você com certeza tem fungos aqui comestíveis que podiam ser... tem só um caso, né? Um colega meu, um amigo meu lá da época da graduação, doutorado, ele trabalha hoje com trufas, que são aqueles fungos subterrâneos que a trufa branca ele custa um absurdo em termos muitos mil euros, né? O preço de um rim, assim, se o rim estiver bem, se não tiver, são os dois. Mas existe no Brasil esse tipo de fungo, que as pessoas não sabem, ele é embaixo da terra, então você tem que ter um conhecimento para, às vezes você importa um fungo desses da Itália, por exemplo, usar num restaurante de um chefe famoso e tal, e você pode usar isso também, a mesma coisa, às vezes com um sabor melhor, que tem no Brasil, só que a gente não conhece. A gente tem, como eu falei, em termos de divulgação científica, a gente tem muito para explorar, e essa parte também de alimentação, questão cultural de alimentação e cultura também, a gente tem um caminho enorme para explorar e conhecer as plantas, os fungos, como é que se dá o nome, já é um passo bem adiantado para chegar nessa parte aplicada. Eu já imagino que dentro dessa geolocalização de determinados alimentos e fungos, tem a questão do terroir, que às vezes o que vai ser desenvolvido aqui no Brasil ganha uma importância internacional dentro da culinária, dentro de um cenário gourmet, sim, que pode ser talvez mais valorizado por causa a questão daquela denominação de origem controlada, que você pode... por que não explorar esse tipo de coisa? Tem um selo aqui no Brasil de uma trufa que cresce aos pés de uma árvore que tem no Brasil, associada com a raiz daquela árvore. O que acontece na Itália, por exemplo, com a trufa branca, né? Que é caríssimo porque é raro. Né? Tem a época da colheita, tem a época do... Você usa cachorros ou porcos para farejar, enfim, o pessoal cavoca. Por que não usar isso aqui? Né? A nossa diversidade, que o pessoal... A gente tem que pensar que a natureza, pelo menos no Brasil, ela deve ter valor em pé, não deitada no chão para vender madeira ou fazer pasto. Isso é uma discussão que é muito presente. Assim. E eu sempre falo para os alunos, o Brasil ele teria um problema seríssimo se cortasse a Amazônia, porque não choveria no Brasil Central, a gente viria uma grande Austrália, vai vir água da onde? Isso é uma coisa extremamente urgente, né, de pensar. Preservar a Amazônia porque é bonitinho. Não, existe uma importância para a agricultura brasileira, para a questão de água, cidades que chove, você tem reservatório de água para a população tomar água mesmo, né? Agora com a questão de laninha, o ninho, às vezes chove, às vezes não chove. É um problema que precisa ser discutido, mas assim, em nível acadêmico, em nível técnico, em nível científico, sabendo como que os sistemas funcionam, como é que são as dinâmicas, né? E no que a flora, no que a diversidade vegetal ela tem importância em discutir isso. De maneira técnica, sóbria, da mesma forma que a pandemia deveria ter sido discutida de maneira técnica e sóbria, sem questões ideológicas, né? Porque existe uma dinâmica natural das coisas. Não vai mudar se você acredita em A ou B, né? Temos políticos. Né? E esse livro, de novo, puxando eu estou fugindo do assunto, mas esse livro é uma base para compreender como que a gente dá nome para as plantas, como classifica as plantas, para poder aplicar esse conhecimento nessas coisas técnicas que impactam a vida de todo mundo. Muito bem. Estamos aqui indo para os nossos minutinhos finais. Gostaria de falar alguma coisa, lembrar mais alguma história que eu não tenha perguntado. Use esses instantes finais. Não, eu só queria convidar o pessoal que está ouvindo a participar amanhã do evento no Salão Imambuí e vamos conversar pessoalmente, pode chegar, conversar comigo, assim, eu sou bem acessível, pessoa agradável, não sou a celebridade, né, porque eu estou lançando o livro, pode chegar, pedir autógrafo, tranquilo. Tá? Tem muita gente aqui no FSM que eu conheci na graduação, que está por aqui ainda, que chega lá, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Vai ser interessante. Participem amanhã. Muito bem.
Professor Guilherme, muito obrigada. Eu que agradeço. Por essa tarde aí de conversa. E é isso, né? Amanhã, então, a partir das 13 horas, no Salão Imembuí, que fica no segundo andar ali do prédio da reitoria, vamos ter a edição 2023 do Editoração em Debate. Vamos estar com os autores que fizeram parte dessa primeira leva, né, com 8 títulos dos textos introdutórios, um para cada área do conhecimento. E o professor Guilherme estará lá, então, representando a área das rurais. E com toda essa eloquência, a gente vai também conversar sobre... Vamos ter as mesas, né, as mesas redondas com entrevistas e os exemplares para venda e depois sessão de autógrafos. Isso. Então, todos estão convidados. Vai ser uma tarde muito agradável também de discussão dessa retomada, né? Essa retomada da divulgação científica que vem sendo um tema muito discutido e rediscutido por estas formas de se chegar. O próprio Ineditados aqui é um programa que foi desenvolvido com essa intenção de mostrar que existe por trás do autor, por trás das motivações que as pessoas usaram para escrever um livro A ou B de um tema que às vezes pode soar muito duro, mas existe uma pessoa que se encantou por aquele tema e que quer trazer ele para outros olhares, para outras. É uma obra, um livro, né, é uma obra cultural que ganha vida. Depois que ele sai, foi impresso e é divulgado, bom, a gente não sabe onde é que esse produto cultural vai parar. Às vezes atravessa o oceano, outras pessoas vão ler, então é uma troca que está sempre sendo colocada ao dispor. Eu acho que quando a gente faz aqui, nós estamos aqui conversando, e isso está indo pelas ondas do rádio, depois vai ser transformado em podcast. Então, o material que a gente entrega para ser dialogado, para ser fonte, né? Então, com isso, fechamos aí um Ineditados hoje inspirado, então, para o nosso evento de amanhã. Convidamos a todos. Professor Guilherme, conte conosco. Tá certo. Nos vemos, então, na sequência. Nos vemos amanhã. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. É um prazer estar aqui hoje. Obrigada pela participação. E você que nos escuta do outro lado, nossa rede são @editora_UFSM, @livraria Grife UFSM e @Ineditados Podcast. Um grande abraço e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.